Oiê, prazer, eu sou Jesus e hoje eu vim entregar uma palavra do coração de Deus pro seu coração. Gente, vamos para mais um vídeo. Semana passada nós não tivemos vídeo aqui nesse canal. Eu vou dizer que tava bem corrido pra mim, eu não consegui gravar. Mas essa semana estamos tendo vídeo de novo e teremos a continuação. Eu não sei se vocês lembram do spoiler que eu dei no meio do último vídeo que eu postei aqui. Eu falei que a gente falaria sobre um assunto no nosso próximo vídeo. E cá estamos nós para dar continuidade àquele assunto tão importante que foi o último vídeo aqui do canal, que foi sobre o pecado. Bom, gente, no último vídeo nós falamos sobre pecado e hoje nós vamos falar sobre o pecado gera pecado e traz consequências. A gente precisa entender que quando nós falamos de pecado, nós estamos falando de algo muito sério, que acarreta a muitas gerações e suas consequências. Então tem coisas que eu passo hoje que são consequências de pecados dos meus antepassados. E eu preciso repreender isso para que eu pare de viver essas consequências ruins para minha vida. Então vamos ler Êxodo 34, versículo 7, que diz o seguinte: cumpra a minha promessa milhares de gerações, e perdoa o mal e o pecado. Porém não deixo de castigar os seus filhos e até os netos, os bisnetos, e até os trinetos pelos pecados dos pais. Gente, pra gente começar a entender um pouquinho sobre o que eu quero falar aqui, eu vou ler Romanos 5:12, que diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou por todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram, como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Aí olha que legal quando a gente pula lá pro versículo 15. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior. E ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Uau! Isso é demais, gente! Olha só. Então, quando a gente entende tudo aquilo que nós falamos no vídeo anterior sobre o pecado, a gente também precisa entender que o nosso pecado vai gerar consequências e acarretar consequências não só para nós mesmos, mas para as nossas futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos bisnetos, para os nossos netos e para os nossos trinetos. E muito mais, é exatamente isso que fala. Me empolguei, desculpa, gente. É exatamente isso que fala lá em Êxodo 34 que a gente leu. Então a gente tem que ter consciência disso, mas nós precisamos ter consciência que assim como nós acarretamos os pecados dos nossos antepassados, os nossos filhos podem ter consequências dos nossos pecados, nós trouxemos conosco o pecado de Adão e Eva. A gente também tem que entender que nós já fomos salvos e libertos por meio da graça de um só homem, que foi Cristo Jesus. Então, gente, tem uma frase que eu ouvi num vídeo da Dizascope. Inclusive, fica a dica, eles trazem muitos vídeos abençoados e abençoadores para as nossas vidas, que é: gente inocente está no seu colo. Uau! Quando a gente pensa, eu, por exemplo, meu maior sonho é ter uma família e construir uma família em Cristo, ver os meus filhos servindo a Deus, eu e meu marido cumprindo algo incrível perante Deus, diante de Deus, falando do nome daquele que vamos amar em família, que é Jesus. Esse é o meu maior sonho e eu preciso entender que todas as minhas atitudes de hoje, elas vão trazer consequências para os meus filhos lá na frente. E eles serão crianças inocentes que vão estar com consequências de uma pessoa que não pensou neles. Entende? Então a gente precisa entender que nas nossas mãos estão filhos e filhas de Deus que podem acarretar consequências das nossas atitudes que eles não vão ter nada a ver. Então a gente precisa vencer esses pecados, como nós falamos no vídeo anterior, exatamente para não colocar em jogo a vida de gente inocente. Só que aqui entra uma coisa: se eu entendo que eu já fui salva pela graça, se eu entendo aquilo que Cristo já fez por mim naquela cruz, se eu entendo o verdadeiro valor do sacrifício de Jesus, e eu peço perdão, eu me arrependo e eu repreendo. A gente precisa aprender a repreender as maldições da nossa vida, orar e entregar os nossos
passados, o nosso passado e o nosso futuro nas mãos de Deus, se eu entendo tudo isso, eu também entendo que a graça de Deus já alcançou os meus filhos também. Que a graça de Deus, meus futuros filhos, que a graça de Deus já alcançou os meus bisnetos, os meus tataranetos, os meus trinetos. Entende? Então, se a gente entende isso, nós trazemos a graça de Deus para nossa família. Então, contextualizando aqui rapidinho, nossas gerações colherão os nossos atos, as atitudes nossas. Só que nós já fomos perdoados pela graça de Deus. Então, nós precisamos o quê? Viver nessa graça de Deus, repreender as maldições da nossa vida, dos nossos antepassados, para que nada de ruim venha acontecer conosco, abençoar as futuras gerações, porque aquilo que a gente também fala abençoando, a Bíblia fala que aquele que amaldiçoar será amaldiçoado, aquele que abençoar será abençoado, certo? Então, aquilo que a gente abençoar para as nossas futuras gerações. Então, nós precisamos repreender o que veio do passado, abençoar o que virá no futuro e viver em Cristo. Porque assim, nós entendemos que já fomos salvos pela graça de Jesus Cristo e que o sacrifício de Jesus já anulou qualquer tipo de maldição. Só que, se Satanás percebeu que na sua família ele tentou seu pai, por exemplo, na bebida alcoólica, ele tentou seu avô na bebida alcoólica, ele tentou o seu tataravô na bebida alcoólica e todos caíram, todos pecaram naquele mesmo patamar de pecado, ele vai tentar você com isso também. Então, mesmo que essa maldição da bebida alcoólica na sua família já tenha sido quebrada pela graça de Jesus, o que vai acontecer? Satanás vai te tentar nessa parte, nessa área também. E é aí que entra a nossa ação. Não, eu não vou me deixar levar pelo que Satanás quer que eu faça. Eu vou viver em Cristo e abençoar as minhas futuras gerações. Quebrar isso que Satanás colocou na minha família, repreender isso do meu passado e viver uma vida de devoção. Então, olhem só, Gálatas 3:13. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para que todos nós recebemos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Então, pessoal, o que acontece? Nós sim podemos, a nossa família sim pode ter essas maldições hereditárias. Como eu falei da bebida alcoólica, pode ter outras maldições, por exemplo, os seus antepassados podem ter pecado muito na área de pornografia. E o que acontece? Cristo, na sua graça, já anulou esse pecado quando ele morreu naquela cruz. Só que você precisa repreender e orar pelo seu futuro, certo? E você precisa aprender a viver uma vida de santificação e devoção, assim como eu também preciso. Porque é através da nossa devoção, da nossa vida prática com Deus, que a gente vai vencer e ter força em Cristo para vencer esse pecado e apagar as heranças malditas e trazer as heranças boas. Então a Bíblia fala em 2 Coríntios 5:17, que é o que eu vou ler com vocês. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Nós já estamos em Cristo, e se Cristo é santo e Cristo é puro, nós já estamos purificados, nós estamos sendo santificados em graça. Então, em Romanos 1 fala que tudo já se fez novo. Em 1 João 5:18 fala que nós já somos nova criatura. Então, o nosso pecado já foi anulado. Mas para a gente não ser vencidos por esses pecados hereditários, nós precisamos repreender e viver uma vida de santificação. Porque o diabo impõe o comportamento dos antepassados, mas o Espírito vence e dá força. Apegue-se às heranças boas da sua família. Se seu avô orava muito, apegue-se a isso. Se sua avó dobrava os joelhos, dobre os seus. E corte as maldições hereditárias através da santificação, através da palavra. Gente, é isso. Eu espero muito que Deus tenha falado no coração de vocês. É algo que Ele vem falando muito no meu coração nos últimos dias, sobre atitudes que a gente precisa quebrar dentro da nossa casa. E eu espero muito ter ajudado vocês. Não é um assunto fácil de entender, não foi um assunto fácil de eu explicar,
Mas eu espero que Cristo tenha revelado com graça e misericórdia sobre a sua vida, o entendimento de tudo que nós falamos aqui. Manda esse vídeo pro seu amigo para que ele possa receber um pouquinho da graça de Deus também e do amor de Jesus. E é isso, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.